pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Aqui estou eu para gravar mais um vídeo para vocês. Gente, fica até o final desse vídeo porque esse vídeo vai ser bom, hein? Desculpa, gente. Desculpa. Então, gente, esse vídeo é sobre o significado do nome Manassés, por que eu escolhi esse nome. Eu prometi no vídeo anterior que eu estaria gravando esse vídeo e todo mundo ficou curioso para ver logo esse vídeo e aqui estou eu. O nosso filho será chamado Felipe Manassés. E por que Manassés? Eu vou dizer para vocês. Primeiramente eu vou ler o significado do nome. O nome Manassés é de origem hebraica e significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Para quem não sabe, é um nome bíblico. Eu acho que o significado desse nome tem tudo a ver com a minha história. E aconteceu um dia, antes de eu engravidar, alguns meses, nós estávamos na igreja e o pastor estava ministrando sobre o sofrimento da vida de José, sobre o que ele sofreu para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. No final da mensagem, o pastor falou sobre os filhos de José e ele fez menção do nome Manassés e o significado do nome. Enquanto o pastor ministrava, Deus falava muito forte conosco e eu acho que Deus escolheu aquela noite simplesmente para falar comigo e com o Fernando. O pastor ministrou a história de José, mas ele falou completamente a nossa história. E no final da mensagem eu tive um sentimento no meu coração. Quando eu tivesse um filho homem, o nome do meu filho seria Manassés. Mas os dias passaram, tudo eu esqueci, e um dia eu mais o Fernando estavam comentando como Deus falou conosco através da mensagem do pastor. E o Fernando falou para mim que naquela noite ele tinha sentido no coração dele que se um dia ele tivesse um filho homem, o nome do filho dele seria Manassés. Então eu percebi que tinha uma conexão divina ali. Por quê? Porque eu não tinha falado nada para o Fernando. E o Fernando teve o mesmo sentimento que eu, justamente no dia da mensagem. Então a gente decidiu que o nome do nosso filho seria Manassés. Quando eu engravidei, meses depois, as pessoas perguntavam se fosse um menino como seria chamado, e eu falava e as pessoas, nossa, me criticaram muito, falaram: ah, você tem noção do quanto o seu filho vai sofrer na escola, do bullying que seu filho vai sofrer e tal. E, nossa, muitas coisas chatas as pessoas falaram pra mim, mas mesmo assim eu nunca quis falar o significado do nome, nunca quis falar por quê, porque eu achava que seria uma menina. Então não fazia muita questão ficar discutindo isso. Quando as pessoas começaram a reagir muito negativamente, eu falei pra Deus: Deus, eu só vou colocar o nome Manassés se for o primeiro filho. Se por acaso eu tiver a Maria Fernanda agora e depois eu tiver um filho homem, o nome dele não será Manassés. Eu achava tanto que seria uma menina, que aquilo passou. No dia que a médica falou pra mim: olha, Márcia, é um menino, eu falei: pronto, Deus. Eu falei: Deus, você tá de brincadeira comigo, né? E Deus falou: vai ser Manassés, porque eu quero que seja Manassés. Então, gente, é por isso que eu escolhi esse nome, tá? Foi Deus que tocou no nosso coração pra colocar esse nome. Pra quem não sabe, Manassés foi filho de José do Egito, e José ele sofreu muito mesmo com a sua família. Os irmãos dele venderam ele, maltrataram ele, ele teve que ir para outro país e foi lá que Deus cumpriu a promessa que Deus tinha na vida de José. Tudo fazia parte de uma promessa que Deus tinha na vida de José. E quando José teve o seu primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer o meu sofrimento e a casa de meu pai. Quando José falava isso, ele não estava se referindo que ele tinha esquecido de tudo, tinha andado branco, ele não lembrava mais quem era a família dele. Ele estava falando que ele tinha perdoado, Deus tinha ensinado ele a perdoar a sua família, que ele entendia que era um propósito de Deus, que aquilo tinha passado, fazia parte de um passado, e agora ele estava vivendo um novo momento na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com a minha família. Eu acho que todos vocês aqui sabem que o meu casamento não foi um casamento apoiado pela minha família, justamente por isso eu não tive um casamento na igreja, e eu sofri, a minha família praticamente abriu mão de mim pela escolha do meu casamento, e eu sofri bastante mesmo, a ponto de vir embora para Portugal. E tudo isso faz parte de um propósito de Deus. Eu não tenho raiva da minha família, eu não tenho mágoa da minha família, e eu conto isso
pra dizer pra vocês que faz parte de um propósito de Deus pra minha vida. Não pra, tipo, criticando a minha família, porque os meus pais são pastores, então eu acho que não vale a pena eu vir aqui dizer que o meu pai é pastor e de tudo que eu sofri, isso não tem nada a ver, entendeu? Com o ministério do meu pai, com a minha família. Por quê? Porque eu entendo que isso faz parte de um propósito. Eu também digo que Deus me fez esquecer o meu sofrimento. E quando eu digo isso, não é que eu esqueci de tudo que eu vivi, mas é que eu entendo que isso faz parte de um propósito e que Deus me ensinou a perdoar a minha família, os meus amigos, todas as pessoas que foram contra o meu casamento e que liberaram palavras de maldições, palavras negativas sobre o meu casamento, sobre a minha vida. Eu esqueci tudo isso, Deus me fez esquecer, Deus me fez perdoar isso, e hoje eu sei que tudo isso faz parte de um propósito que Deus tem para minha vida. Se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui em Portugal, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Então eu sei que tudo isso fazia parte da promessa de Deus para minha vida, e é isso que eu vou falar para o meu filho. Muito em breve o meu filho estará vendo esse vídeo e eu também vou contar para ele por que eu escolhi o nome dele, o que significa o nome dele, e que o nome dele tem essa história, porque eu sei que Deus, ele tem muitas coisas para fazer através de mim, através do Fernando e através também da vida do Manassés. O Manassés, ele não vem ao mundo por acaso, simplesmente porque eu e o Fernando quis. Ele vem para cumprir a história dele, para cumprir a missão dele, e eu sei que o Manassés, ele dará continuidade ao meu ministério, assim como eu dou continuidade ao ministério do meu pai. Meu pai é pastor e Deus me escolheu e eu vivo o meu propósito. E eu sei que o Manassés virá ao mundo para cumprir o propósito dele. E assim a nossa história, ela vai continuar até Jesus voltar. E vai ser assim. E o Manassés vai saber, porque eu vou contar e eu vou criar os meus filhos da mesma forma que os meus pais me criaram. Porque na minha família, os meus pais sempre colocaram na minha mente, na mente dos meus irmãos, que todos nós temos uma missão, que nós não viemos ao mundo por acaso, que nós fomos escolhidos por Deus e que nós devemos sempre estar perto de Deus, porque nós temos uma missão que Deus deu para nós para cumprir nesse mundo. Então eu coloquei isso no meu coração muito cedo, meus pais colocaram isso no meu coração muito cedo, e eu cresci sabendo que eu tenho um propósito, que eu tenho uma missão, que eu não vim ao mundo por acaso, que eu sou escolhida por Deus. E é isso que eu vou falar para os meus filhos. Meus filhos são filhos escolhidos por Deus, eles têm um propósito, eles têm uma missão, e o Manassés saberá disso perfeitamente. E tá, mas por que o Felipe? Porque o nome será Felipe Manassés. Porque a minha sogra não sabe falar esse nome. E também na família do Fernando, todos eles têm dois nomes. No caso, o nome do Fernando é Fernando Guilherme. Então, a gente adotou essa ideia e também colocou um nome para que a minha sogra pudesse falar bem, né? Porque ela não acerta muito falar o nome Manassés. Então eu falei, não, eu vou colocar um segundo nome. E aí ficou Felipe. Só que vai pagar uma multa, tá? Pra pôr esse nome aqui em Portugal, porque não é um nome português, é um nome hebraico. Pra colocar o nome Manassés, a gente teria que pagar 150 a 200 euros, não sei exatamente. Mas a informação que a gente teve é que se a gente colocar o primeiro nome português, a gente não paga essa multa. Então a gente decidiu colocar Felipe Manassés. Então é isso, gente. Era isso que eu queria contar pra vocês. Eu quero agradecer também as pessoas que falaram, não, mas teve algumas pessoas que mandaram mensagem, não, mas esse nome é bonito. Eu acho bonito esse nome. Então, gente, muito obrigada, tá? Obrigada por todas as mensagens que vocês mandam todos os dias pra mim no meu Insta. E pra quem ainda não me segue no meu Insta, e eu vou deixar o meu Instagram aqui, o meu Instagram, o meu Facebook aqui na descrição desse vídeo. Gente, por favor, se inscreva nesse canal se você não é inscrito para fazer parte da nossa grande família. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você acha desse nome e tal, se é um nome feio, se é um nome bonito. Então é isso, um grande beijo no coração e que Deus abençoe todos vocês.